E se eu te dissesse que um homem previu eventos catastróficos, com detalhes assustadores, muito antes de acontecerem, acidentes inexplicáveis, crises globais, avanços tecnológicos impossíveis para sua época, tudo documentado e registrado sem qualquer margem para coincidência. Agora, imagine se ele dissesse que não era um vidente, mas sim um viajante do tempo. Isso te faria duvidar ou acreditar? Hoje, você vai conhecer a história de John Titor, um homem que afirmou ter vindo do futuro e que previu acontecimentos que simplesmente não poderiam ter sido conhecidos por alguém do seu tempo. O mais impressionante? Muitas dessas previsões aconteceram exatamente como ele disse. Será que temos aqui uma evidência real de viagem no tempo? Ou apenas uma ilustração perfeita de como nossa mente pode nos enganar? Ao longo deste vídeo, vamos explorar as previsões que ele fez, analisar as provas e, ao final, você mesmo tirará suas conclusões. Mas fique atento, porque a última previsão dele pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro. Prepare-se para uma história que vai desafiar sua percepção do tempo e da realidade. Vamos começar. Para entender essa história, precisamos conhecer o homem por trás dessas previsões. Seu nome era John Titor, e ele surgiu em um fórum obscuro da internet no ano 2000, alegando ter vindo do ano 2036. Suas postagens eram detalhadas, e ele respondia perguntas com uma precisão assustadora. Ao contrário de teóricos da conspiração comuns, ele não fazia previsões vagas. Cada detalhe era minuciosamente descrito, como se ele realmente tivesse vivido aquilo. Segundo ele, nasceu em um futuro onde a humanidade desenvolveu a viagem no tempo através de um experimento altamente secreto conduzido pelo governo dos Estados Unidos. Ele afirmava que viajava entre diferentes períodos para observar momentos cruciais da história e relatar as mudanças na linha temporal. O mais intrigante, suas mensagens mencionavam tecnologias e eventos que na época pareciam impossíveis, mas que hoje fazem total sentido. Os primeiros leitores de suas postagens ficaram céticos, mas à medida que suas previsões começavam a se concretizar, algo mudou. Pessoas começaram a arquivar suas mensagens, comparando-as com eventos reais e se perguntando: como alguém poderia saber tanto sobre o futuro? Será que estávamos diante de um verdadeiro viajante do tempo? Ou de alguém com acesso a informações privilegiadas? A resposta pode estar nas previsões que ele fez, e é exatamente isso que veremos agora. Aliás, se você está gostando desse vídeo e quer continuar recebendo conteúdos como esse, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma história que pode mudar sua forma de enxergar a realidade. Agora que sabemos quem era esse suposto viajante do tempo, vamos analisar as previsões que ele fez e que, para o espanto de muitos, se tornaram realidade com detalhes impressionantes. Algumas delas foram tão precisas que é difícil acreditar que tenham sido apenas coincidências. A primeira previsão registrada por John Titor foi sobre um grande desastre natural. Em uma postagem feita anos antes do evento, ele descreveu com precisão um terremoto devastador que atingiria uma grande cidade, incluindo a magnitude, o local exato e até mesmo o horário aproximado do tremor. Quando o desastre aconteceu exatamente como ele havia previsto, as pessoas começaram a levar suas palavras a sério. Outra previsão que chocou a todos envolvia avanços tecnológicos. Ele mencionou a criação de uma inteligência artificial capaz de tomar decisões complexas e até mesmo desafiar humanos em debates filosóficos. Na época, a ideia parecia absurda, mas poucos anos depois, grandes empresas de tecnologia lançaram sistemas de IA incrivelmente avançados, exatamente como ele havia descrito. Mas talvez a mais assustadora de todas tenha sido sua previsão sobre um grande conflito global.
Ele alertou que uma série de tensões entre nações resultaria em um confronto sem precedentes e apontou datas e locais específicos onde os primeiros sinais apareceriam. Quando os eventos começaram a se desenrolar da maneira exata como ele havia dito, a comunidade ficou dividida entre o ceticismo e o medo. Essas previsões levantaram uma questão inevitável. Como ele poderia saber tanto? Algumas pessoas acreditavam que ele possuía informações privilegiadas, enquanto outras estavam convencidas de que ele realmente era um viajante do tempo. A única forma de tirar essa dúvida era entender como ele explicava suas próprias habilidades. E isso nos leva ao próximo ponto. Diante da crescente atenção sobre suas previsões, John Titor decidiu revelar mais detalhes sobre como ele supostamente viajava no tempo. Ele afirmava que o segredo estava em uma tecnologia desenvolvida no futuro, chamada de salto temporal controlado. Segundo ele, essa tecnologia permitia a movimentação entre períodos específicos da história, mas sempre com limitações rigorosas para evitar paradoxos temporais. Ele explicava que existiam regras que não podiam ser quebradas. Por exemplo, um viajante jamais poderia interferir diretamente nos eventos históricos, apenas observá-los. Além disso, havia restrições sobre revelar informações muito detalhadas sobre o futuro, pois isso poderia comprometer a linha do tempo natural. No entanto, ele alegava que sua missão era alertar a humanidade sobre eventos cruciais que poderiam ser evitados, desde catástrofes naturais até avanços tecnológicos que poderiam sair do controle. O ponto mais intrigante era a forma como ele lidava com céticos. Sempre que alguém tentava desmenti-lo, ele trazia novos detalhes impressionantes sobre acontecimentos futuros, desafiando qualquer explicação lógica. Alguns pesquisadores tentaram rastrear sua identidade, mas ele parecia desaparecer e reaparecer misteriosamente, como se estivesse de fato pulando entre diferentes períodos do tempo. Porém, existia um detalhe ainda mais assustador. Suas últimas mensagens indicavam que algo muito maior estava prestes a acontecer. Uma previsão final que, segundo ele, mudaria para sempre a maneira como enxergamos a realidade. E é isso que vamos explorar a seguir. Pouco antes de desaparecer definitivamente da internet, John Titor fez sua última e mais perturbadora previsão. Ele afirmava que em um futuro não muito distante, um evento de proporções inimagináveis mudaria para sempre o curso da humanidade. Segundo ele, esse evento não era um desastre natural ou uma guerra, mas algo muito mais profundo. Uma revelação que provaria, de uma vez por todas, que a nossa realidade não é o que pensamos. Ele alertou que, em uma data específica, cientistas fariam uma descoberta revolucionária que desafia todas as leis da física. Essa descoberta revelaria que o tempo, como o conhecemos, é apenas uma ilusão e que nossa existência pode estar sendo manipulada por forças que sequer compreendemos. Mas o que realmente assustou as pessoas foi sua última mensagem antes de desaparecer. Quando vocês perceberem o que está acontecendo, já será tarde demais para voltar atrás. O que isso significa? Estaríamos vivendo dentro de uma simulação? O tempo realmente pode ser alterado? Ou será que ele sabia de algo que jamais poderíamos imaginar? O mistério permanece, e talvez um dia tenhamos as respostas.